Olá, bem-vindo ao canal Leidos e hoje vamos falar sobre o filme Sobrenatural, no original Insidious de 2010, dirigido por James Wan, escrito por Leigh Whannell. Esse filme foi possível após o sucesso de Jogos Mortais e James Wan disse que fez esse filme em parte também para provar que ele conseguia fazer um filme sem tanta violência como Jogos Mortais. É que a violência e o gore de Jogos Mortais tornou algumas pessoas receosas em trabalhar com ele. E a partir disso ele tenta desenvolver um filme mais ameno em aspectos de violência gráfica. Apesar de que ele já tinha feito isso no filme de 2007. O filme tinha esse tema de espíritos e não tanta violência nem gore, que é o Gritos Mortais, que particularmente eu não gostei muito não. Mas antes da gente começar a falar do filme, que eu vou contar a história do filme, fazer alguma análise de algumas cenas e também dar minha opinião sobre o filme, não se esqueça de deixar o like aí, inscrever-se no canal caso você não seja inscrito, comentar o que você acha desse filme, se você gosta, se você não gosta e todo esse tipo de coisa. Dito isso, vamos à história do filme. A família Lambert acaba de se mudar para sua nova casa. Josh, que é interpretado pelo Patrick Wilson, é um professor e fica a maior parte do tempo no trabalho, precisando ou não, e deixando a responsabilidade de organizar as coisas na casa nova nas mãos de Renee, interpretada pela Rose Byrne. Então, coisas estranhas começam a acontecer na casa, até que um dia Dalton cai da escada no sótão da residência. Dalton é o filho deles. Eles têm 3 filhos, né? O Dalton é o mais importante, tem o Foster e tem a menininha lá, a bebê. Eles acabam não tendo tanta importância na trama e depois do meio pro final eles desaparecem. Mas aparentemente o Dalton, mesmo caindo da escada, ele tá bem. Só que no dia seguinte o que acontece é que ele entra em um estado de coma. Eu gosto desse começo porque é inserido várias coisas que serão relevantes para a trama depois, como por exemplo o fato do Josh não gostar que tirem fotos dele. Além do que, se você olhar para a parede do quarto do Dalton, você vai ver vários desenhos que têm muito a ver com o que está acontecendo na trama. E além disso, desde o início, o diretor faz inserções de umas imagens de um garoto na cama sendo observado por uma velha no vestido negro. Esse garoto, a gente descobre depois, é o Josh. Outra coisa interessante desse começo é a dinâmica da família. É tudo muito bem criado, as interações entre a mãe e as crianças, entre o marido e a esposa. Você acredita que eles são uma família de verdade e isso é em boa parte responsável pelo roteiro que cria bons diálogos de cotidiano e também pela atuação dos atores, que revelam algo bem familiar mesmo. Mas tá, 3 meses se passam, o Dalton permanece em coma, os pais agora estão mais apáticos com a situação e o Renee ainda tem que lidar com os estranhos acontecimentos que assolam a casa, estes que vão ficando cada vez mais e mais proeminentes. As coisas ficam tão críticas para Renee que ela pede que eles se mudem daquela casa, pois considera a casa assombrada. Bom, eles se mudam. Na nova casa eles esperavam encontrar paz, mas lá os estranhos fenômenos continuam a ocorrer. E nessa nova casa nós conhecemos Lorraine, que é a mãe do Josh e que pode ter uma ideia de como ajudá-los a enfrentar esse problema. Eu gosto muito de uma cena em particular nessa casa nova, é uma coisa que desde a primeira vez que vi esse filme, há muitos anos atrás, continuou comigo. É aquela cena da criança dançando. O garoto que faz essa criança, na verdade garoto não, é um adulto, né? Que é o Benjamin Wolf. Ele tem problemas físicos, eu acho que ele já faleceu também. E ele aparece no clipe Retro Vertigo da banda Mr. Bungle com o Mike Patton. Mas tá, o que eu tava falando é da cena, né? Sabe quando o Renee entra na casa e começa a andar pelos cômodos? Aí de repente, pam! Olha aí, cara, o garotinho tá bem ali na parede e ela nem sequer nota. Além do que, aquele plano do garotinho dançando na sala ao ritmo daquela música bizarra é muito perturbador. Eu gosto como James Wan vai viajando com a câmera e quando ele abre aqueles planos abertos, não só aqui como em vários outros momentos do filme, você fica escaneando todos os lados para ver se nota algo estranho em segundo plano. Mas aqui, particularmente, ele brinca muito, colocando coisas de uma maneira quase subliminar. Bom, mas eu disse que os eventos estranhos não pararam e que a Lorraine os iria ajudar. Quando a Lorraine vê que há algo perturbador naquela casa, em seu sonho, aquela cena também é muito boa, ela decide chamar alguém que ela conheceu tempos atrás. A pessoa, claro, é Elise, interpretada pela Lin Shaye, que a gente descobre depois ajudou Josh quando ele era criança. Isso porque o Josh era atormentado quando criança pelo espírito da noiva, que estava a fim de possuí-lo. Quando Lorraine percebeu que a coisa estava muito estranha, ela chamou Elisa. Elisa suprimiu o poder de projeção astral de Josh e fez ele esquecer desse passado tenebroso. Assim ele ficou seguro, não mais sendo perturbado por espíritos. Antes de começar a investigação de fato, Elisa manda alguns de seus colaboradores, o Tucker, interpretado pelo Angus Simpson, e o Specs, interpretado pelo Leigh Whannell.
para ver se o caso de fato vale a pena ser averiguado. Com eles é inserido um elemento cômico na trama, que até então estava bem séria, mas eu gosto, acho que é bem feita a dinâmica tanto entre o Tucker e o Specs, como entre eles e a Elisa. Bom, eles constatam que há algo ali, então Elisa entra em cena. Ela também percebe que há algo errado ali, mas ela diz que não é a casa que está assombrada, mas sim Dalton, o filho do casal. Isso porque Dalton possui o poder de projeção astral, o que ela chama de viajante. Com esse poder, Dalton viajava ao mundo dos espíritos, indo para o que é chamado na trama de O Distante, um lugar de sombras, onde estão almas torturadas, o tipo de lugar que não é para os vivos. Porém, os espíritos, percebendo o corpo do Dalton vazio enquanto ele viajava, começam a cobiçar o corpo dele, pois o que os espíritos mais almejam é viver novamente. E existem diferentes tipos de espíritos, esses que anseiam viver de novo, há outros mais malignos que querem o corpo para outras intenções maléficas, e existe o demônio. Sim, o demônio com feição vermelha que quer possuir Dalton apenas para causar dor e destruição à família. Elisa ainda explica que Dalton, em alguma de suas viagens, acabou ficando preso no Distante, e que por não conseguir retornar ao seu corpo, ele ficou naquele estado de coma. E as almas farejando o corpo dele começam a se tornar mais presentes, por isso os eventos foram ficando mais acentuados. Só que é um problema, porque quanto mais tempo Dalton fica fora de seu corpo, menos forte fica a ligação entre ele e sua casca. E assim fica mais fácil de os espíritos possuí-lo. E é dito que o demônio é o que está mais próximo disso. Elisa diz então que pode haver um modo de reverter isso, mas Josh nega, pensando que Elisa e seus colaboradores são charlatões. Ele volta atrás, no entanto, quando vê os desenhos de Dalton na parede. A partir daí, Elisa faz contato com Dalton em primeiro momento. Ele parece estar preso e sendo vigiado pelo demônio. De repente, o demônio se comunica e diz coisas terríveis a Elisa, fora que ele aparenta possuir o Dalton por um curto período de tempo. Mas Elisa consegue contornar as situações e acalmar as coisas, e a partir daí ela desenvolve um novo plano. Ela precisa despertar a habilidade de viajar de Josh, pois ele era o único capaz de ir ao Distante e resgatar seu filho. E assim é feito. Ele começa a explorar o Distante. Eu gosto bastante do aspecto do Distante, é bastante ameaçador. O lugar é uma penumbra infinita e nele reinam as almas perdidas. O design das criaturas são excelentes, desde as almas penadas, tipo Danzig do mundo invertido, e as almas que habitam o vazio, além da noiva e também o demônio, que tem uma caracterização assustadora. Isso não só aqui, como em outros filmes da franquia. É um aspecto recorrente, ou seja, o excelente design das entidades. Mas bom, Josh eventualmente chega até o local onde seu filho encontrava-se preso. Na porta ele luta contra o Danzig do mundo invertido. Cara, esse é um dos aspectos desse filme que eu acho meio... porque, meu... Você vai brigar com o espírito? Quem é você, o Isuki Urameshi? Ele luta contra o demônio vermelho também. E de novo, cara... Com essa coisa não se luta, brother, você só corre. Tá, mas daí o Josh consegue seguir em frente, lá dentro ele desprende o garoto e vemos mais detalhadamente o demônio. E de novo, que design de criatura fantástico, cara. Além disso, a música que toca te enche de calafrios na espinha. Aí após o F entre o Josh e o demônio, pai e filho fogem. Eu acho meio nhé também como é que eles conseguem fugir desse demônio. É meio zoado, cara. Tipo, a criatura é bem rápida e forte, e da forma como é construída aqui, não parece que eles conseguiriam fugir dessa coisa. Mas eles conseguem. Para ser mais sucinto, eles conseguem chegar bem perto de seus corpos, e daí do nada, o Josh fica cansado. Isso também é bem aleatório. Cara, você tá quase, você tá no limite ali, você tá pertinho, cara. Quase como se estivesse numa maratona e você tá a 10 metros, sei lá, 2 metros do objetivo. E daí você vai parar e falar, não, preciso descansar agora, cara, não. Não, brother, você continua. Então ele parar aqui é meio aleatório e só é conveniente para o que o roteirista quer fazer. O fato é que o Dalton consegue voltar para o seu corpo e o Josh vê o antigo espírito da noiva que por tanto tempo o atormentou. Bom, enfim, todo mundo volta para o seu corpo e parece que tudo vai ficar bem. Mas daí, eis que Elisa percebe algo estranho e tira uma foto de Josh. Ela nota que Josh não voltou para seu corpo, mas sim o espírito da noiva. Aliás, também isso é outra coisa meio aleatória, porque, tipo, com o Dalton demorou muito tempo. Os espíritos precisavam que a conexão entre o Dalton e o seu corpo ficasse cada vez mais fraca, até finalmente eles terem o poder para poder possuir o corpo dele. Mas com o Josh, não, foi tipo, tá, 5 minutos, beleza, vou possuir ele, tô pronto. De qualquer modo, o espírito da noiva, que agora controla o Josh, mata Elisa. Renee, percebendo algo estranho, vai ver o que está acontecendo e percebe que Elisa está morta, e aí ela nota que seu marido não é seu marido. Josh aparece então e o filme acaba. Bom, esse filme é fantástico e com certeza deve ser considerado um clássico do nosso tempo, mesmo com os probleminhas no finalzinho. Isso porque o James Wan conseguiu criar algo muito particular aqui, fazendo uso de convenções do gênero, mas de uma maneira inteligente. Por exemplo, é interessante que toda vez que ele vai te dar um jumpscare, primeiro que não é gratuito,
e a imagem vem primeiro e depois o som atrasado, quase como se ele dissesse: eu não preciso disso, mas eu vou usar. A direção dele também é bem dinâmica, ele faz uma variação muito boa em como te mostrar as coisas. Desde planos mais livres, com a câmera viajando pelo cenário, junto com o uso de Steadicam e a câmera na mão em situações particulares. Além disso, ele prioriza planos mais longos e isso é bem legal. A fotografia é um pouco dark, ele varia, dando um aspecto ainda mais frio quando está mostrando algo que está acontecendo no plano espiritual. O roteiro é muito bom, sendo bastante coerente e criando personagens críveis, e nisso amarra com o que eu já tinha falado, da questão da atuação, porque tá todo mundo muito bem aqui. E eles tiveram pouco tempo para se preparar, tipo, sem ensaios e tal. Porque o filme só teve 13 dias de filmagem, cara. Vou fazer uma pequena ressalva aqui. O roteiro é coerente a maior parte do tempo, né? Ele tem aqueles probleminhas no final, mas dá pra considerar ele um bom roteiro. O design da criatura, já falei, são excelentes. Ah, e tem a trilha sonora. Ela foi composta pelo Joseph Bishara, que é uma das coisas mais memoráveis do terror dos últimos anos, né? A trilha sonora do James Wan. E o James Wan disse que queria deixar as pessoas no limite, com violinos arranhando e aqueles baques no piano, e de repente sumir com tudo, para deixar o espectador numa sensação de o que cenouras aconteceu aqui. E é isso, gosto muito desse filme, ele foi muito bem em termos de bilheteria. O filme teve um orçamento de 1 milhão e arrecadou 97 milhões. Brother, isso em termos de investimento é muito bom. O filme foi feito pela Blumhouse, né, que tem como característica obras baratas e com isso eles conseguem ter bastante lucro. E se você for ver quem são os produtores, os nomes de Jason Blum e Oren Peli aparecem. Este primeiro é o criador da Blumhouse e o segundo é o criador da franquia Atividade Paranormal. Outro fazedor de dinheiro com pouca grana. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Blumhouse e sobre os filmes que ela fez, eu tenho um vídeo bem antigo que eu falei um pouco sobre a Blumhouse, né, sobre o modus operandi da empresa, né, como é que ela se situa no mercado e também sobre os filmes que ela produziu. Quanto a críticos, os críticos deram mais reviews positivas do que o contrário, mas uma coisa que eu li bastante como crítica da parte deles é que o filme tem uma primeira metade muito boa e a segunda metade não corresponde ao que estava sendo estabelecido. Ele fica devendo um pouco do meio pro final, sabe? No Rotten Tomatoes, o filme tem 66% de aprovação no Tomatometer e 62% no Audience Score. Eu achei pouco, né? Mas enfim. Bom, então foi isso por esse vídeo. Espero que tenham gostado mesmo, tá? Continua aí vendo outros vídeos. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau!